Bom dia, Silene Mafó. Bem-vinda à nossa escola bíblica, Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo. A nossa aula começa às 9h30. Vamos chegando para a aula, vamos compartilhando. Bem-vindo, Adgeldo Bindela. Bom dia. Você que já chegou aí, faça a sua saudação. Elda Regli, bom dia. Deus os abençoe. Amém, Elda. Você que está chegando para a nossa escola dominical, Adgeldo Bindela, Hortência Sardu Sattler. Bem-vinda, dona Hortência. Vamos chegando. Aproveite para compartilhar. Bom dia, Marcele Schultz. Deus abençoe, querida. Um abraço aí para o Curió, que graças a Deus, a cada dia dá uma melhorada, né? Graças a Deus. Bem-vinda, Alvarina Lisboa Klein, chegando. Bom dia, irmã Dalva. Bom dia, Dalva Schumacher. Para a nossa escola bíblica. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, irmã Dalva. Graça e paz. Paz seja com todos os irmãos. Vamos chegando. Clarice Aires. Bem-vinda, Clarice Aires. Dona Dalva saudando a todos. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Estou vendo aqui chegar o Aurélio, nosso diácono Aurélio Fernandes. Bem-vindo, Aurélio. Bem-vindo, Aurélio. Vamos chegando, vamos chegando. Deus abençoe a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos, graça, paz. Falta 1 minuto. Alvarina, bom dia. Simone, estou participando da Escola Bíblica Dominical. Um abraço para todos aí da Escola Bíblica Dominical. Graça e paz. Bom dia, amor. Aurélio. Bom dia, Marcele. João Luiz chegando.
Bem-vindo, João Luiz Henrique. Bom dia, Maria Ledina Smith Alves, junto com Celso Caetano. Bom dia, Eli Araújo, meu irmão, meu querido pastor amigo. Estou vendo aqui chegar Rosânia Regli. Bom dia, Rosânia Regli. Graça e paz, minha irmã. Bom dia, bom dia, bom dia. Prontinho, chegamos no nosso horário. Bom dia. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Vou saudar aqui os irmãos. Bom dia a todos, graça e paz. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Vamos falar com o Pai? Pai de amor, Pai querido, Pai que nos dá o fôlego de vida, que nos sustenta, Pai de quem nós dependemos, que nos ama e a quem amamos, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, glórias ao Teu nome, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor renova a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Agora que vamos juntos estudar a Tua Sagrada Escritura, a Tua Palavra, onde o Senhor se revela a nós. Fala conosco nesta manhã, nos ensina os Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém, ó Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos à nossa aula, à nossa classe de hoje. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, que suas famílias também estejam bem, que o Senhor abençoe a cada um nesse dia, que hoje é o dia do Senhor. Estamos distantes, porém juntos para aprender a palavra, juntos para entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E é muito bom. Quando nós éramos bem jovens, a gente estudou um livro, Conhecendo a Vontade de Deus. E quando esse livro saiu, foi assim uma animação, né, entre jovens. Vamos conhecer a vontade de Deus, vamos aprender a vontade de Deus. E a gente ficou ansioso porque o livro demorou para chegar. E aí finalmente chegou o livro e nós nos reuníamos todo sábado para estudar aquele livro. E qual não foi a grande surpresa de nós, jovens e adolescentes naquela época? Era um grupo muito grande, tinham mais de 60 jovens. Todo o livro falava apenas de uma coisa ao longo do livro: a santificação, né? Como ser santo para fazer a vontade de Deus. E foi muito bacana fazer aqueles estudos, todo mundo aprendeu muito, mas foi assim muito surpreendente porque as pessoas, né, os jovens achavam que iam ter coisas assim muito diferentes, muito mirabolantes, e nada disso. Era apenas um estudo, um detalhamento do estudo da palavra do Senhor sobre santificação. E hoje essa é a nossa lição. Nós recebemos essa revista, tá dando para ver aí? Né? Servindo ao Deus vivo em novidade de vida. Então, se você ainda não tem a sua lição, você pode passar na igreja durante a semana e pegar com a Gisele, com o presbítero Flávio, para você ter acesso a esse conteúdo e estudar esse conteúdo. A primeira, vamos fazer uma breve lembrança, né? Porque depois que nós falamos, lá no primeiro capítulo, no primeiro estudo, falamos sobre o pecado, como ele surgiu, o que ele afeta, né? Por que a humanidade toda é corrompida. Nós falamos tudo isso na primeira aula sobre o pecado. Na segunda aula, nós falamos sobre a conversão. O que é a conversão? O que nos leva a
procurar a presença do Senhor, como que essa conversão acontece. E hoje nós vamos falar sobre um processo que é natural a todo cristão, que é a dinâmica da santificação. Lembrando que a santificação, ela é um elemento imprescindível, ele é fundamental no processo de salvação. Então vamos lá, vamos primeiramente pegar nossa Bíblia em 1 Pedro, pega aí você, tá? Não fica só escutando não, vamos ler também. Pega aí sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo de número 1, e vamos ler o versículo de número 16. O Lourenço está aqui querendo aprender. Agora não, Lourenço. 1 Pedro 1, versículo de número 16, diz assim: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mas está escrito aonde? Está escrito lá no livro de Levítico. Então vamos voltar lá um pouquinho, lá atrás, no livro de Levítico. No livro de Levítico, no capítulo de número 11, nos versículos de número 44 e 45. Deixa eu ver uma versão aqui. Vou botar na versão na linguagem de hoje. 44 e 45. Diz assim: eu sou o Senhor, dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que rasteja no chão. Isso aqui é uma lei muito específica deles lá, essa questão do animal. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Então, desde o Levítico, o Senhor já instrui o seu povo a buscar a santidade, o Senhor já instrui o seu povo a buscar a sabedoria, um modo de vida diferente. Vamos só lembrar uma coisa aqui, na língua portuguesa, que é uma língua assim riquíssima, uma das línguas mais bonitas que tem, a palavra santo, ela pode ter uma conotação não muito agradável. Por exemplo, quando você quer falar mal de uma pessoa, você diz assim: ah, mas fulano não é santo, não. Então, eu quero dizer para vocês que isso é apenas uma conotação da nossa língua. A palavra santo, ela quer dizer separado. Separado de quê? Separado do mundo, separado das coisas erradas, separado da corrupção, separado de questões morais não muito próprias ao cristão. É isso que essa palavra santo quer dizer dentro da palavra de Deus. E é sobre ela que nós vamos hoje estudar, né? Primeiramente, que a maior motivação, aquilo que nos impulsiona, o que é motivação? É aquilo que nos impulsiona a fazer alguma coisa. A maior motivação que temos para sermos santos é o próprio Deus. Porque Ele é santo, como acabamos de ler aqui. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Está lá no livro de Levítico, né? Então, a gente observa que é muito importante. Ah, mas o livro de Levítico foi escrito há não sei quantos mil anos atrás. Não, depois, como a gente leu aqui em 1 Pedro, Pedro cita novamente esse texto: sede santos, porque eu sou santo. E isso não é apenas você faz se você quiser. Não, é uma ordem do Senhor, que sejamos santos, né? Não o santinho do pau oco, como a gente tem na nossa língua, né? Que é aquela época do Brasil em que as pessoas escondiam dentro das imagens de santos, escondiam ouro, pedras preciosas, depois tapavam com gesso ali e enganavam. Isso era a conotação, né? Era a história do santo do pau oco, ou seja, uma pessoa que aparenta alguma coisa por fora, mas que por dentro é má, que por dentro tem coisas ruins no seu coração. Nós estamos falando do santo, aquele que é separado das coisas do mundo. É difícil, né?
Porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E a gente, às vezes, a tendência que a gente tem é, infelizmente, se influenciar por alguma coisa ou outra. Por isso o Senhor nos dá essa ordem. Sede santos. Não se deixem levar, não se deixem influenciar, não se misturem com certas coisas que vocês sabem que desagradam a Deus. E o próprio Deus é santo, e Ele deixa essa informação para nós, para que nós nos conformemos com Jesus. Não conformar em que sentido? No sentido de tomar a forma. A palavra conformar quer dizer tomar a forma, né? Então, primeiramente, o que é santificação? A natureza de Deus, Deus é santo, o dever do homem, sede santos, e a obra da graça sobre o homem e sobre a igreja. Porque é o Senhor quem? Nós sabemos que por nós mesmos, meus queridos, a gente não consegue ter uma vida santa. A gente se influencia, a gente se envolve. Quando vê, já falou coisas que não devia. Quando vê, já está participando de alguma coisa que não agrada a Deus. Então, o próprio Deus, ele já sabia que nós, por nós mesmos, temos essa dificuldade. Mas essa obra de graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja é que faz com que, aos poucos, né, vamos caminhar na santificação. Lembrando que a santificação é um processo, né? Quando você vê uma pessoa que se converte, ela se converteu hoje, ela entregou sua vida para Jesus, ela se reconheceu pecador, a vida dela vai sendo transformada dia após dia. É um processo de santificação. Aos poucos aquela pessoa vai mudar. Essa mudança não acontece da noite para o dia, né? Somos seres humanos, precisamos de um tempo para entender, para aceitar e aos poucos aprender e caminhar. Por exemplo, quando você começa a estudar inglês, nossa, é uma luta, né? Você começa e aquilo ali é um processo muito longo e de repente quando você vê, você já conseguiu, já está fazendo. Por quê? É tudo um processo. A santificação na nossa vida também é um processo, né? E a santificação, ela é uma obra de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia aí, Isaías 6, vamos ler juntos, vamos fazer cola na igreja, vamos ler juntos. Isaías 6, versículo de número 3. Está falando, né, de uma visão que Isaías teve, e aí ele teve uma visão com anjos, com serafins, e aí o versículo de número 3 diz: eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Ai, que texto bonito, né? A presença gloriosa de Deus enche todo mundo, porque Deus é santo. Então, vamos ver alguns atributos aí nessa questão. Primeiramente, a santidade. Essa santidade, ela está presente em Deus. Então, tudo aquilo que procede de Deus é santo. Como assim? A justiça de Deus é uma justiça santa. A bondade de Deus é uma bondade santa. A verdade de Deus é uma verdade santa. Tudo é santo. Quando o mundo foi criado, o mundo era completamente santo, né? Tudo separado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Nós não temos nem noção de como que era essa beleza, porque a beleza que nós vemos hoje já é uma beleza contaminada pelo pecado. Mas na criação, tudo era santo. Então, em Deus, tudo é santo. E aí, como é que a gente vai fazer para entender e para começar esse processo de santificação na nossa vida? Primeiro passo. Esse primeiro passo provavelmente você já deu, que é entender que Deus é santo. Santo no sentido de pureza, no sentido de separação, no sentido de tudo que é bom. Não santo no sentido que a gente usa na nossa palavra, né, na língua portuguesa. Mas nesse sentido mesmo, de ser tudo
puro, tudo maravilhoso, tudo separado. Né? Voltando, santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Então essa é a primeira coisa, entender que Deus é santo. Ora, se Ele é santo, Ele exige de nós também uma santificação. Por quê? Porque somos pecadores, né? Pecamos por palavras, primeiramente por pensamentos, palavras e ações. Então somos pecadores. Então precisamos primeiramente reconhecer que Deus é santo e reconhecer que Ele exige isso de nós. Deus exige de nós essa santificação, né? Por isso é o próprio Deus que tem essa ação inicial em nós de nos santificar, de nos convencer, né? Nós por nós mesmos não conseguimos isso. A própria criança, desde pequenininha, a gente já observa, ela começa a cometer algumas coisas que a gente acha que não são legais. Por isso a gente faz o quê? A gente vai corrigindo a criança desde pequenininha, porque a gente quer que ela ande pelo caminho certo. Da mesma maneira Deus, né? Ele tem essa ação inicial em nós de nos santificar. E quem é o agente? Né? Quem vai fazer isso em nós? A própria palavra já diz, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o agente da santificação em nós. E isso, né, não é por acaso. Vou resolver fazer. Não. Tudo isso tem ação do Espírito Santo na nossa vida. E a gente vai ver qual é essa ação. Então, lembrando, o primeiro passo para entendermos a santificação e buscarmos a santificação é entender que Deus é santo e Ele exige de nós a santificação, porque o pecado não pode conviver com a santificação. Então, esse é o primeiro passo. O que vamos entender agora? Que é o Espírito Santo, que é o agente, é Ele que age em nós para que nós possamos entender e buscar essa santificação. Então, 3 ações do Espírito Santo na nossa vida que nos levam à santificação. Primeiro, você já sabe, que é a oração. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8. E vamos ler aqui rapidinho. Abriu Romanos 8? Vamos ler o versículo de número 26 e 27, que diz assim: assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida tem a ver com a oração, né? A gente tem músicas que falam, Espírito Santo, ore por mim, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então, esse é o primeiro agir do Espírito, é através da oração, porque não sabemos orar como convém. Claro, somos pecadores, estamos contaminados a todo tempo, pensamentos, palavras, ações, é o tempo todo. E aí, quando precisamos orar, a nossa vida está cheia de pecado, está cheia de inconformidades com a palavra. Mas o nosso desejo de estar na presença de Deus é grande. E aí existe a ação do Espírito Santo, que Ele nos assiste em nossas orações e nos mantém em vida de comunhão com Deus. Então, aquela oração que você faz em secreto, lá no seu quarto, né? Por que Deus te ouve? Porque é o Espírito Santo que intercede por você. É o Espírito Santo que sabe o que é melhor. Por isso que às vezes a gente faz uma oração e essa oração, ela não... Deus não me atendeu. E aí, anos depois, você vai entender por que Deus não atendeu aquela sua oração. Porque nós não sabemos orar como devemos. Então, o Espírito Santo intercede por nós para fazer aquilo que é melhor na nossa vida.
São inúmeros os casos, as situações em que a gente escuta os irmãos dando testemunhos, né? E falam assim, ainda bem que Deus não atendeu a minha oração, porque se Deus tivesse atendido a minha oração do modo como eu pedi, eu estaria completamente com problemas, né? E eu lembro de uma colega que, quando eu estudei com ela, ela gostava muito de um rapaz e ela queria casar com aquele rapaz. E ela orava, onde tinha um culto de oração ela ia. Era na Assembleia, era na Igreja Presbiteriana, era na Metodista, na Batista, ela não escolhia. Sabia que tinha um culto de oração, ela ia. E ela orava muito para casar-se com aquele rapaz. E acaba que depois o rapaz começou a namorar uma outra moça e casou com a outra moça e ela ficou muito triste, né? Mas a tristeza passou, o Senhor abençoou a vida dela, ela conheceu um outro rapaz e se casou e seguiu a sua vida. Muitos anos, 20 anos depois, eu encontrei com ela, né? A gente foi morar em Cordeiro, então eu não a vi. E quando um dia encontrei com ela na rua. E aí nós paramos e nos abraçamos e conversamos. E ela disse para mim assim, menina, se Deus tivesse me ouvido naquela oração que eu fazia há 20 anos atrás, eu estava completamente enrolada. Porque aí falou o nome da pessoa, ele se enrolou muito na vida, ele saiu dos caminhos do Senhor, ele só fez bobagens e eu seria uma pessoa com muitos problemas. Que bom que Deus não ouviu minha oração. Então é isso aí, meu amigo. Quando a sua quem intercede, quem está aí junto com você é o Espírito Santo e ele sabe o que é melhor para você. Então, se a sua oração, de repente, não foi atendida, ela foi atendida sim, no caso dessa moça. Ela foi atendida livrando, né, daquele rapaz. Porque o Espírito Santo sabe o que é melhor e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? É o que a palavra diz. Então, o Espírito Santo, ele age sobrenaturalmente sobre as nossas orações. Amor, encosta a porta, por causa do barulho. Tá? Outra coisa, entenderam? Primeiro ato, o Espírito Santo, no processo de santificação, ele ouve, ele entende as nossas orações, né? Ele vai, aos poucos, nos lembrando na nossa mente, nos lembrando no nosso coração, aquilo que precisamos orar. O segundo ponto que a gente vai entender é a respeito do convencimento. Abra sua Bíblia, não convencimento de se achar o melhor, né? Abra sua Bíblia em João 16. João 16. Versículos de número 7 e 8. Que diz assim. João 16, 7 e 8, diz assim, eu falo a verdade quando digo que é melhor que para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Então, não tem palavra mais clara. É o Espírito Santo de Deus que convence o pecador dos seus erros, né? Você vai ser o canal, a pessoa que vai levar a palavra de Deus ao outro. Você vai ser a pessoa que vai mostrar a ele aquilo que Deus deseja, mas quem vai fazer essa obra de convencimento é o Espírito Santo. É ele quem vai convencer. Quando a pessoa se converte, eu contei na semana passada de um ex-aluno meu que estava com a vida toda errada, só fazendo coisa errada dentro de olaria. E aí, quando ele passou da porta de uma igreja, ele ouviu alguém cantando, a igreja cantando um cântico, e o Espírito Santo veio de maneira tão forte sobre a vida dele, que ele entrou naquela igreja e o Espírito Santo o convenceu
né? Então essa é a obra do Espírito, é convencer do pecado, é convencer que você precisa receber o Senhor Jesus, é convencer de que você não é nada diante de Deus, que você não merece absolutamente nada. Essa é a obra do Espírito Santo, é a obra do convencimento, né? Da mesma maneira, eu já falei aqui também, tinha uma amiga minha que trabalhou comigo e para ela não existe pecado, as pessoas erram porque são humanas. Ela ainda não foi convencida pelo Espírito Santo. Eu oro ao Senhor, que o Senhor convença o seu coração, porque oportunidades de ouvir a palavra ela já teve. Então, é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, né? Nós somos pecadores e totalmente propensos a fazer aquilo que desagrada a Deus. Desde a criancinha, né? Você pega a criancinha bonitinha, a primeira coisa que ela faz é bater no rosto da mãe. Por quê? Ela é propensa ao pecado. Ela está propensa a desagradar a Deus. Sabe aquelas musiquinhas essas músicas esquisitas que aparecem aí de vez em quando? Aquilo não fica na nossa cabeça, né? E você vai tomar banho e você lembra, e quando você vê, você está repetindo aquele refrão. Por quê? Porque é a propensão que nós temos ao pecado, a nos apegar a coisas erradas, a nos apegar a coisas que desagradam a Deus. Isso é da natureza do homem pecador, né? Por isso, essa necessidade do Espírito Santo agindo na consciência do homem e conduzindo a necessidade de arrependimento. Querido, lembre-se de uma coisa, você só se arrependeu, você só reconheceu porque foi obra do Espírito Santo na sua vida, e glorifique a Deus por isso. Porque se você não recebe esse convencimento do Espírito Santo, você está igual aquela minha colega minha, achando que tudo é normal, né? Que cada um age do jeito que quer, né? Mas o Espírito Santo, ele nos conduz ao arrependimento, né? E nós falamos na aula 1 que o pecado, ele afeta a nossa consciência moral. E aí a gente acaba achando tudo certo. Não, tudo tá bom, tudo certo. Por isso a gente tem um mundo tão confuso, né? Por isso a gente tem um mundo em que as pessoas agem de maneira errada e acham que estão certas, não se convencem. Elas precisam da ação do Espírito Santo sobre suas vidas, convencendo do pecado. O terceiro ponto onde a gente pode entender esse processo de santificação, em que o Espírito Santo age sobre nós, é produzindo fruto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. É um texto muito conhecido, né? Nós estudamos até sobre ele no retiro do ano passado. Do ano passado não teve retiro. Ai, meu Jesus. Em 2019. Poxa vida, que saudade de um retiro com todo mundo, né? Com a turma lá sentada, 10 horas da manhã, todo mundo sentado. Não, foi 2020, amor. Ah, 2020 teve retiro. Teve retiro 2020. Teve. Teve. Porque a pandemia foi em março, depois de março. Esse ano aqui não teve retiro. Ai, que alívio. 2020, né? Teve retiro e a gente estudou muito sobre o livro de Gálatas, para os jovens entenderem, né? Os adolescentes, quem estava ali no retiro com a gente. Então, Gálatas 5, 22 e 23. Olha que bacana esse texto. Todo mundo conhece. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Não existe lei contra uma pessoa, né, que age com amor, com alegria. Porém, esse texto está falando o fruto do Espírito. Presta bastante atenção nisso aí. É o fruto. Não são os frutos. E o fruto aí é de quem? É do Espírito. Pense numa pocã. É uma fruta só. Quando você abre e descasca, ela tem vários gomos ali dentro, né? Então, o fruto do Espírito é a pocã. E aí tem os vários gomos da bondade, da fidelidade, do domínio próprio, da delicadeza, da paciência, da alegria.
da fidelidade. Mas tudo isso é fruto do Espírito. Não é seu, meu querido. Você por você mesmo, ó, dificilmente você age com humildade, dificilmente você age com amor, dificilmente você tem domínio próprio. Poxa, domínio próprio é uma coisa fácil de se perder. Você começa, alguém te desagrada em alguma coisa e rapidinho você fica agitado, né? Então, vamos entender então esse texto. Esse texto, ele está falando que embora o homem seja o executor das boas obras, ou seja, nós é que executamos essas boas obras. Quando você pratica boas obras, quando você age com bondade, quando você age com amor, quando você age com delicadeza, você está executando essas boas obras. Por quê? O agir inicial é do Espírito Santo na sua vida. É Ele que age em você para que você produza essas ações. É o fruto do Espírito em você que vai fazendo com que você produza essas ações, com que você tenha necessidade de ajudar os outros, que você tenha necessidade de agir com amor, às vezes a vontade que você tenha de responder atravessado para a pessoa, mas o agir do Espírito em você faz com que você responda de maneira calma, de maneira mansa, né? Outra coisa muito interessante, a paciência. A gente fala assim, tem que ter paciência de Jó, mas é o Espírito agindo em nós é que faz com que tenhamos paciência com muitas coisas, né? Paciência com aquela pessoa pela qual a gente tem orado incessantemente pela conversão dela. Então, quando você orar, peça ao Espírito Santo o convencimento dos pecados a essa pessoa pela qual você está orando, porque às vezes ela, não tem pecado não, cada um age do jeito que dá, né? Então isso é muito importante. Outra coisa é importante da gente lembrar, a palavra fruto não é o mesmo que a palavra obra. Obra é uma coisa. O fruto somente o Espírito Santo pode produzir, né? Então são coisas diferentes. O Espírito Santo, ele produz em nós o amor. Aí as nossas obras são obras amorosas, como ajudar o próximo, como colaborar com aquele que está necessitado, colaborar com uma pessoa que está doente, cuidar de uma pessoa que está doente. Essa é a obra. Mas o fruto é o amor, é a bondade. E esse fruto, ele brota no nosso coração através do Espírito Santo. Então, continuando aqui, o Espírito Santo é quem pode produzir em nós as boas obras, através de quê? Do fruto do Espírito. Tá? Então você não pode dizer assim, eu tenho o fruto do o Espírito Santo, é que age em você com o fruto da bondade, da misericórdia, do amor, para que você pratique as boas obras, né? O crente ele até pode dizer, mas eu sou uma pessoa muito ativa e eu participo na SAF, eu levo alimento aos necessitados, eu levo alimento aos pessoas que dormem na rua, eu levo alimento às pessoas que estão internadas nas clínicas de recuperação, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, claro, por quê? Porque o Espírito Santo está agindo em você. O Espírito Santo está alimentando em você esse desejo de praticar boas ações. Bom, outra coisa, a santificação é uma responsabilidade humana. A ordem que Deus nos deu, sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem, né? Nós dependemos de Deus para essa nossa santificação, porque nós não podemos, por nós mesmos, nos tornarmos santos. Nós precisamos do Senhor agindo em nós através do Espírito Santo. Uma outra questão que a gente vai ver agora é a respeito de perder ou não perder a santificação, né? A salvação. Nós não perdemos a nossa salvação. Como não perdemos a nossa salvação? Isso dá uma interpretação, margem de interpretação a mil coisas, e se você pesquisar aí na internet, nossa, você vai ficar até doida. Mas vamos entender essa questão aqui agora, né?
As pessoas interpretam mal esse texto por falta de conhecimento da palavra. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em Filipenses 1. Presta bastante atenção, porque isso tem sido muito polêmico nos últimos dias aí. Alguém falou alguma coisa na internet e isso gerou muita confusão. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus. Que trabalho? O trabalho de salvação. Vamos ver um outro texto também, que está em João 10, versículos de número 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Veja só, o Senhor está falando aqui a respeito da salvação, né? Aí um povo bem desorientado que a gente tem hoje em dia, que não conhece a palavra, que diz qualquer bobagem na internet e todo mundo acredita. Aí esse povo diz assim: então se eu não vou perder a minha salvação, eu vou fazer o que der na minha cabeça e vou continuar sendo salvo. De modo algum, né? A pessoa que pensa assim, ela está andando conforme a carne. Ela não entendeu absolutamente nada da palavra de Deus. Ela não entendeu absolutamente nada sobre pecado, conversão e santificação. Ela não entendeu nada. Ela simplesmente ouviu alguém falar alguma coisa e achou bacana e falou: poxa, então é isso aí. Não é assim, querido. Presta atenção. A nossa salvação, ela tem, entre outros propósitos, a nossa santificação. Então, o camarada que fica paquerando com o pecado, né? E ele tá, como a gente fala, o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ele tá paquerando com o pecado. Uma hora ele age de uma maneira agradável, outra hora ele tá completamente errado. Ele faz coisas escondidas, achando que ninguém vai descobrir. Então, veja só, meu querido, essa pessoa, ela não entendeu absolutamente nada da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, a salvação, ela vai sendo aprimorada na nossa vida através da nossa santificação. Então, a pessoa que realmente está salva, ela vai procurar uma luta contra o pecado, ela vai procurar uma luta contra a tentação do dia a dia, ela vai procurar se assemelhar a Cristo. Ela não vai querer falar assim: eu já estou salvo, eu vou fazer o que der na minha cabeça. De maneira nenhuma. Se ela pensa dessa maneira, ela não está salva. Muito pelo contrário, ela ainda está condenada, ela ainda está vivendo conforme o mundo, ela ainda está totalmente errada. Por quê? Porque nós, quando verdadeiramente salvos, nós não perdemos a nossa santificação, nossa salvação, porque entendemos que a nossa santificação faz parte desse processo de salvação. Então, eu não vou querer fazer o que dá na minha cabeça. Eu estou salvo, vou fazer o que dá na cabeça? De maneira nenhuma. Eu vou procurar, sim, me santificar. É uma luta diária? É uma luta diária. É uma luta diária contra o pecado, é uma luta diária contra a tentação, é uma luta diária contra a vontade de querer fazer mas ninguém vai ver. É uma luta diária. E aí, isso sim, isso é um sinal. Quando você luta diariamente para se santificar, é um sinal da sua salvação. E não o contrário. Estou salvo, não vou perder minha salvação, vou fazer o que der na minha cabeça. Isso aí está errado. A pessoa nunca foi salva, ela está enganada. O inimigo está usando isso para enganar a sua mente, para ela pensar que está salva, como na verdade ela está tão perdida quanto qualquer outra pessoa que ainda não teve a experiência de conversão. Deu para entender isso aí? Então,
Quando alguém vier falar assim, mas que semana passada mesmo, né, nós conversávamos com um grupo de amigos, e aí um dos nossos amigos citou isso, falou, não, mas hoje em dia eu acho isso errado, que uma vez salvo não vai perder a salvação. Se ele está salvo de verdade, ele não vai perder. Por quê? Porque ele está num processo de santificação. Mas se ele simplesmente ouviu isso e achou que está salvo e continua vivendo a sua vida sem mudar em absolutamente nada, ele não entendeu a salvação e o inimigo tem enganado muitas pessoas com essa questão, né? A palavra de Deus, ela nos incentiva a uma postura de santificação, né? A ter uma vida realmente buscando a palavra. Quer ver? Dá uma olhadinha lá em Levítico. Tem gente que não gosta de ler Levítico, que fala assim, Levítico é muito chato, Levítico é coisa para judeu. Mas é tão bacana você ler o livro de Levítico e entender. Eu gosto de ler o livro de Levítico, porque eu gosto de ler e entender que Deus está preocupado com a minha salvação, com a minha santificação desde o livro de Levítico. Ele está preocupado em que eu caminhe numa vida santa desde lá de trás. E por isso que é muito bacana, leia o livro de Levítico com esse pensamento, Deus pensando na sua santificação. Levítico 11, 44, diz assim, eu sou o Senhor, dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e estejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Nós já lemos esse texto. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. O Senhor está falando àqueles que saíram do Egito, que estavam olhando, né? O povo, quando saiu do Egito, ele fez uma caminhada de 40 anos por conta do pecado. Isso aí é uma história para outro tempo. Seria uma caminhada aí de 4 semanas, eles levaram 40 anos, mas depois a gente vai entender. E por que levaram 40 anos? Porque Deus queria que eles se santificassem. Porque Deus queria que eles se separassem. Porque Deus queria que eles não se envolvessem com as coisas do mundo. Que eles não se envolvessem com aqueles povos, né? Ali é uma região muito pequena, então os povos estão todos misturados ali e cada um praticando coisas mais absurdas. E Deus queria que eles não se envolvessem, por isso ele é tão enfático nisso, né? Não fiquem impuros por causa de qualquer coisa. Não, eu sou o Senhor que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês, portanto, sejam santos. É Deus falando para nós hoje. Ele falou isso lá para aquele povo, lá atrás, aquele povo que saiu do Egito. E ele foi, ao longo dos 40 anos, ensinando esse povo como não se contaminar com o mundo. E ele fala hoje para a gente. Parece que a gente não entende, né? Aí surge agora essa ideia de quem, como eu falei antes, surge essa ideia maluca aí, porque se eu sou salvo, não vou perder a salvação, então faço qualquer doideira que der na minha cabeça. Nunca, isso vem do maligno. Se você está salvo, você vai buscar a santificação, você vai cumprir o que está aqui no livro de Levítico. Então, é muito interessante saber que Deus está preocupado com a minha santificação, né? O fato de o Espírito Santo nos inclinar à santificação, isso não anula o fato de sermos responsáveis por nossas atitudes rumo a uma vida santa. Esse é um trechinho da nossa lição, né? O fato de o Espírito Santo nos inclinar à santificação, isso não anula o fato de sermos responsáveis por nossas atitudes rumo a uma vida santa. O Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está mostrando a você que aquilo que você tem feito não está certo e mesmo assim você continua. Por quê? Porque você é responsável. É igualzinho a mãe que fala com o filho, meu filho, não faz isso, meu filho, não anda com fulano de tal, meu filho, não faça isso, não faça aquilo. E o filho ouve a palavra da mãe, mas esquece imediatamente e faz tudo errado.
O Espírito Santo, ele age em nós nos convencendo de que aquilo é errado. Mas a nossa atitude tem que ser uma atitude responsável. E é aí que justamente às vezes as pessoas caem, né? É nessa atitude irresponsável. Ele sabe que o Espírito Santo está falando com ele sabe o que ele deve fazer, mas às vezes ele não faz. Paulo já fala isso, né? O bem que eu sei que eu tenho que fazer eu não faço, e o mal que eu não devo fazer às vezes eu faço. Paulo já fala, é a luta pela santificação. O Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos orienta, nos inclina à santificação, mas as atitudes são tomadas por nós, né? A vida de uma pessoa salva, ela é marcada incessantemente por essa busca de santificação. Por quê? Porque nós somos pecadores, né? E o pecado afeta a nossa consciência moral, o pecado afeta até mesmo a nossa vida física. Muitas doenças que nós temos aí são provocadas pelo pecado, né? Pelo desenfrear do pecado, pelo desenfrear de uma vida completamente errada. Então esse pecado, ele afeta as várias áreas da nossa vida, afeta a nossa consciência, né, de pessoas que acham que não fazem errado, afeta a nossa moral de acharmos que determinada coisa, não é bem assim, e afeta até mesmo a nossa vida física, né? Então, a nossa santificação é uma incessante luta contra essas coisas, né? É uma incessante busca, procurando se purificar cada vez mais santo, né? E procurar ser cada vez mais parecido com o pensamento de Jesus e cada vez menos corruptos, né? Tem um livro que a gente leu também na nossa adolescência que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Pensa isso, né? Na sua vida, como Jesus agiria em determinadas questões que você às vezes está em dúvida. E isso é sabedoria, né? A sabedoria fala aí, amor, a sabedoria? Sabedoria é ver as coisas como Deus vê as coisas. Então, é ver as coisas como Deus vê as coisas, é ver as coisas como Jesus vê as coisas, né? Você tem que tomar uma atitude, ore, peça direção e peça, Senhor, me oriente para que eu haja como Jesus agiria nessa situação. Isso é a busca da santificação, né? E ao longo da nossa vida, a gente percebe que isso não é fácil, não. Não é muito fácil, não é fácil. Principalmente porque o mundo, ele nos bombardeia todo o tempo com pensamentos errados, filosofias erradas. Ele nos bombardeia com atitudes erradas e que pode até parecer que soou bacana, que foi legal, né? Porque a nossa mente é corrupta. Então, querido, o processo de santificação é um processo demorado, né? É um processo longo na nossa vida, é um processo que não é fácil. As imposições da sociedade, as imposições da cultura, né? Fazem com que a gente erre o nosso alvo. E semana passada nós falávamos qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo, né? Nós temos que avançar dia após dia buscando o nosso alvo, que é Cristo. E esse alvo que é Cristo a gente aprendeu na semana passada, né? É somente na dependência do Senhor que nós podemos crescer em santidade, aprendendo com a sua palavra, buscando a comunhão através da oração, buscando a comunhão através dos irmãos. Agora a gente não está podendo buscar uma comunhão direta, mas você pode buscar a comunhão do irmão através do telefone. Semana passada eu recebi uma ligação da minha irmã Lucinha Fragoso, e nós ficamos conversando muito tempo. A gente não pode estar junto, mas nós ficamos ali no telefone. Foi comunhão? Foi comunhão. Olha que coisa bacana. Aí no final a gente falou assim, depois a gente volta a conversar, vamos... Isso é comunhão. Então você tente manter comunhão com seus irmãos, telefonando para ele, falando com ele, orando pelo telefone, né?
Semana passada uma pessoa me ligou muito desesperada, porque tinha que fazer uns exames, aí nós oramos, aí essa semana ela já falou que o exame deu tudo bem. Então isso é comunhão, né? E quem age em nós para ter o desejo de aprender a sua palavra, para ter o desejo de orar e para ter o desejo de estar em comunhão, é o Espírito Santo. Então, meu querido, que você nessa manhã tenha esse entendimento, né? Que o Espírito Santo é que age em você e faz com que você deseje a santificação. Porque somente a santificação é que vai fazer com que você realmente entenda o processo de salvação. Não como aquele pessoal que anda falando por aí, uma vez salvo, sempre salvo, então vou fazer o que dá na minha cabeça. Uma vez salvo, sempre salvo, por isso eu vou buscar a minha santificação. Que Deus abençoe a todos, que você tenha entendido essa palavra e que você, se ainda não tem a nossa revista, passe lá na igreja para pegar a revista. Na próxima semana, nós estaremos na lição de número 4. Práticas devocionais. Ah, legal. Práticas devocionais para a próxima semana, tá? Nós estamos aqui na nossa casa, todos os dias a gente faz a leitura à noite. Às vezes tem dia que não dá, né? A gente também não vai falar. Tem dia que os meninos chegam muito tarde, tem dia que alguém precisa sair muito tarde, mas geralmente assim 10, 10h30, a gente está reunindo aqui, que aí os meninos já chegaram, né? João Guilherme já terminou a aula dele, João Pedro já chegou do trabalho, então aí a gente vai fazer uma oração, vai fazer a leitura. E aí nós estamos estudando o livro de Provérbios e paralelo ao livro de Provérbios, nós estamos fazendo essas leituras da semana e cada dia a gente faz uma leitura dessa, né? E é muito bacana, é muito edificante. Então faça também aí na sua casa a leitura da semana para você aprender a palavra do Senhor e se santificar cada vez mais, porque esse é o desejo do coração do nosso Deus para a nossa vida. Grande beijo, bom domingo, bom almoço a todos e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bom domingo a todos, a graça e a paz. Hoje à noite estaremos no nosso culto, às 19 horas. O tema do nosso culto, da mensagem, é o trabalho mais importante da história. Qual foi o trabalho realizado mais importante da história? Vai ser a nossa mensagem desta noite, às 19 horas. Desejamos que você participe com a gente também, tá bom? Eu queria deixar aqui um texto para mim, que é o melhor texto para definir santificação, que é 2 Coríntios 3,18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor Jesus, e vamos sendo transformados como um processo de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Para mim, esse é o versículo que mais consegue definir, né, o que é a santificação. Coloca aí, né? qual é o texto para os irmãos. 2 Coríntios, anota aí, amor, para mim, você está com o celular aí? Ah, sim. 2 Coríntios 3,18. Eu gosto muito desse texto. Eu acho ele um texto muito esclarecedor, muito legal para a gente, como igreja, né? Todos nós, a santificação é para todos nós. E todos nós com o rosto desvendado, como Simone falou aqui agora, já que eu estou salvo, eu posso fazer isso. Claro que não, essa pessoa ainda não teve o seu rosto desvendado. Mas nós começamos a contemplar a glória de Jesus. Esse é o sentido de ser igreja. E vamos sendo transformados de glória em glória. É um processo na sua própria imagem pelo Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo em nós. Ok? Deus abençoe sua vida. Até logo mais, até a noite, o culto 19 horas. Ótimo almoço. Estamos vendo a nossa tudo irmã de bom. Edma aqui. Depois tem notícia da irmã. Edma tá bem, né, Edma? Graças a Deus. A irmã dela. Simone tá pedindo notícia da sua irmã, né? Simone tá pedindo aqui, Edma, notícias da sua irmã. Irene. Nós oramos por ela na terça, né? Que oramos por ela terça-feira. Manda notícias pra gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Terezinha, deixa eu ver aqui.
os irmãos que estão aí chegando, né, que estão despedindo. Deus abençoe, irmãos. 19 horas estamos juntos. A graça e a paz. Boa noite, amor. Bom dia, alta, né? Graças Já a teve Deus. alta. Amor, dá bom dia pro pessoal, para encerrar. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Bom dia, irmã Edma. Graças a Deus, sua irmã já teve alta. Já teve alta. Vamos continuar orando por ela. Está bem, graças a Deus. Que bom. Terezinha, boa noite. Eliana Silva, boa noite. Ana Manoela assistindo. Elda, bom dia. Terezinha, bom dia, amados irmãos. Maristela, Enarias, Deus abençoe. João Luiz, a palavra santidade Maristela santificação. viaja com a gente. Nossa amiga de viagens, né? Deus abençoe, Maristela. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Tô vendo aqui a prima Visitinha, Lucinéia. Boa noite, bom dia. Tô com boa noite na cabeça hoje que tá bravo. Bom dia, bom dia, bom dia, irmão. Sandra Amaral, Elizabeth. Deus abençoe, irmãos. Bom dia.